Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Em São Paulo, 203 pessoas já foram presas este ano, suspeitas de vender peças de carros roubados em desmanches clandestinos. Quem compra ou revende peças de origem ilegal está estimulando o crime e pode enfrentar consequências graves. Os desmanches estão espalhados por toda a capital e região metropolitana. Alguns funcionam com peças de origem desconhecida, sem nota fiscal. No primeiro semestre, o Detran já fez 850 ações de fiscalização. 112 lojas foram autuadas. O departamento e a Secretaria da Segurança Pública lançaram uma campanha de combate ao mercado ilegal de autopeças. As peças irregulares podem ser oriundas de furto, roubo, eventualmente até um latrocínio. Esse mecânico explica como são as peças legais que vêm de desmanches. Essa peça ela tem que vir com um logo, uma etiqueta do Detran. E tem um QR Code, onde a gente consegue fazer uma leitura com um tablet, com um celular, e aí direciona para a gente a origem da peça, de qual carro ela foi tirada, número do chassi. As empresas que trabalham legalmente podem ser consultadas no site do Detran. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, mais de 200 pessoas foram presas este ano em operações contra esse tipo de crime em todo o estado. Quase 8.000 peças de origem duvidosa foram apreendidas. De janeiro a abril, foram mais de 9.600 casos de roubos e quase 31.000 de furtos de veículos em todo o estado. Boa parte desses automóveis vai parar justamente em desmanches clandestinos. É muito importante a população ter ciência disso. Não vá pelo mais barato, que muitas vezes você está fomentando e aumentando o crime de uma maneira geral. A cada 3 horas, uma moto é roubada ou furtada na capital paulista e região metropolitana. Especialistas revelam que os criminosos atacam com mais frequência de sexta a domingo, entre as 6 da tarde e 10 da noite. Zona Sul de São Paulo. Câmeras de segurança registram o momento de um assalto. 2 motoqueiros chegam e forçam o homem a descer da moto de alta cilindrada. Ele entrega até o capacete para os criminosos, que em seguida levam o veículo. A outra moto é deixada no local. A vítima parece desorientada. No outro extremo da capital, mais um crime do mesmo tipo. Um casal é perseguido por assaltantes que estão em 2 motos. Eles rendem os 2 e roubam a motocicleta. Também no fim de semana, a Guarda Municipal de São Paulo encontrou na garagem desta casa, na Zona Leste, 7 motos com queixa de roubo. A dona da casa disse que era o irmão que guardava os veículos. Ele não foi localizado. Quando as motos furtadas ou roubadas não são encontradas, elas acabam sendo levadas para desmanches clandestinos, onde são desmontadas e têm as peças vendidas. O que sobra costuma ser isso aqui, ó, o quadro. Essa pilha nós encontramos aqui na Zona Norte de São Paulo. Tem mais de 30 quadros aqui. Mas essas ainda foram organizadas pelos próprios moradores que às vezes querem chamar a atenção das autoridades. Mas olha aqui, entre o córrego e a linha do trem, a quantidade. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que tem medo de passar pelo local. A gente fica com medo, numa hora a gente for passar aqui e ele está descartando fazer alguma coisa com a gente, porque a gente presenciou. Segundo o levantamento de uma empresa de rastreamento, 6.759 motos foram roubadas ou furtadas no primeiro trimestre do ano na capital e região metropolitana de São Paulo, uma média de 3 por hora. De acordo com o levantamento de outra empresa do setor, as motos menos potentes são as mais visadas pelos criminosos, que atacam com mais frequência de sexta a domingo. Nós concluímos que as motocicletas mais roubadas são as motocicletas de baixa cilindrada. São as motocicletas que têm uma grande exposição de exemplares nas ruas e, por esse motivo, elas acabam ficando mais visadas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que nos 4 primeiros meses do ano, os roubos de motos caíram 10% em todo o estado.
Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. No Rio de Janeiro, a polícia investiga as circunstâncias da morte de um motorista de 37 anos na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da cidade. A família acredita que o crime foi cometido por causa de uma ultrapassagem. O corpo da vítima foi enterrado hoje. A despedida foi marcada por lágrimas, abraços e revolta. Diego Andrade de Oliveira, de 37 anos, voltava de uma festa com a esposa na madrugada de domingo, quando foi atingido por 3 disparos neste trecho da Avenida Brasil, na zona norte da cidade. Em depoimento, a esposa afirmou que Diego deu sinal com o farol ao carro que estava à frente, em baixa velocidade. O motorista deu passagem, mas em seguida começou a perseguir o casal. Ele se aproximou e atirou diversas vezes. Estas imagens mostram como ficou o carro depois do ataque. Os disparos se concentraram no lado do motorista. Diego, que trabalhava como gerente administrativo, morreu na hora. Conversei com a minha nora, a mulher dele, né? E ela falou que não houve motivo nenhum para tal barbaridade. Em depoimento, a esposa de Diego também afirmou que a ação foi muito rápida. Por isso, não conseguiu dar mais detalhes do que aconteceu. A Delegacia de Homicídios já tem imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar o carro usado na ação e quem seriam os ocupantes do veículo. Os investigadores não descartam nenhuma possibilidade, inclusive a de tentativa de assalto. Num dos últimos registros em vida, Diego aparece dançando na festa da família. No lugar da alegria, para a esposa e 2 filhas, vai restar apenas a saudade. A filha dele mais velha é uma pessoa também muito ativa, muito legal. Ela vai sentir muita falta do pai, muito mesmo, que ela amava aquele pai. Quase 4.000 jovens morrem todos os anos vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. No fim de semana, em Goiás, 2 acidentes em rodovias estaduais resultaram na morte de mais 2 jovens. A conquista do primeiro carro foi compartilhada nas redes sociais no fim do ano passado. Lucas Alexandre Barros de Souza, de 22 anos, tinha mais de 500 mil de seguidores. Lucas morreu em um acidente na rodovia estadual 080. Ele voltava para Goiânia depois de sair de uma festa com amigos. Lucas perdeu o controle da direção e o carro capotou. Perdi meu parceiro. Perdi meu companheiro. Também no fim de semana, em outra rodovia estadual, na região de Quirinópolis, a estudante de odontologia Isadora Letícia Silva, de 21 anos, morreu depois de se desequilibrar e cair da moto. Em abril, 8 jovens morreram depois que os veículos em que estavam bateram de frente em uma estrada na cidade de Goianápolis. O grupo tinha acabado de sair de uma cavalgada. Dados do Sistema Único de Saúde mostram que quase 34 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidente no Brasil. 83% das vítimas são homens. E a faixa etária que mais tem mortes é a que vai dos 20 aos 24 anos. A imprudência ela tem várias vertentes ali, fazer manobra em local indevido, furar um sinal vermelho, atravessar um pare, um excesso de velocidade e a própria embriaguez. Então isso é típico do jovem mesmo, causar sua própria morte ou a morte de outra pessoa, como nós vemos aí diariamente. Quem tem entre 6 e 16 anos já pode se vacinar contra a dengue. O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária da campanha para não perder doses que estão prestes a vencer. A medida chega no momento em que o país registra mais de 4.000 mortes por dengue. Mesmo com campanhas e ações em todo o país, o Brasil já contabilizou mais de 6 milhões de casos prováveis de dengue e mais de 4.000 mortes. Daniela já garantiu a imunização do filho de 11 anos. Eu tive só esse final de semana 3 pessoas da minha família com dengue. Eu perdi um amigo há 30 dias atrás com dengue. Eu não quero que isso aconteça com os meus familiares, principalmente com meu filho.
Com a proximidade do vencimento de alguns lotes da vacina contra a dengue para o final deste mês e do mês que vem, a orientação do Ministério da Saúde é para que o público-alvo seja ampliado, pelo menos temporariamente. Com isso, crianças e adolescentes com a idade entre 6 e 16 anos já podem tomar a vacina naqueles postos onde esses lotes estão disponíveis. O Ministério da Saúde orienta ainda que, se mesmo assim as doses próximas ao vencimento estiverem sobrando nas unidades, elas poderão ser aplicadas em pessoas que têm entre 4 e 59 anos. A gente sabe que quando a pessoa tem um segundo, um terceiro caso de dengue, ela tem mais chance de ter uma forma grave, dengue hemorrágica, qualquer forma grave da dengue. E a maior utilidade da vacina é reduzir esses casos graves. Hoje, a procura ainda foi pequena neste posto de saúde da Zona Oeste de São Paulo. Se eu não estiver atenta e não promover esse tipo de momento e que é de extrema importância e relevância, ele sozinho não vai. Aliás, eu gostaria de tomar vacina e não posso, né? Então, que eles tomem e que amplie cada vez mais. As chuvas dos últimos dias no Rio Grande do Sul fizeram com que 3 em cada 10 gaúchos considerem mudar de casa para fugir de novas inundações. E olha, Celso, no fim de semana, mais uma tempestade de granizo foi registrada no interior do estado. O centro da cidade de Taquara ficou alagado em menos de 30 minutos. Na cidade turística de Bento Gonçalves, casas e ruas foram tomadas por uma grossa camada de granizo. Pedras de gelo também caíram em Arroio do Tigre. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a queda de granizo e a chuva foram influenciadas pela chegada de uma frente fria. Na capital, o nível do Guaíba está em 3 metros e 32 centímetros, perto da cota de inundação, que é de 3,60. A Prefeitura de Porto Alegre precisou fechar 3 comportas do sistema de proteção. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana, o rio Jacuí voltou a transbordar. Aqui nesse bairro, em Eldorado do Sul, os moradores tiveram mais uma vez dificuldade para acessar as casas. As ruas voltaram a ser alagadas e muitos moradores ficaram ilhados de novo. Quem não ficou ilhado já abandonou a região. E todo esse entulho que a gente vê espalhado aí pelas ruas, olha, para onde se vê tem entulho, ainda é da última enchente. Em maio, mais de 40 mil pessoas tiveram que abandonar as casas por conta da enxurrada e agora, com os alagamentos frequentes, muitas não vão voltar. Gladys vivia há 19 anos na cidade e abandonou a casa para voltar a morar em Porto Alegre. Toda hora enchente todo ano, a cada 2 anos, não está dando mais para ficar aqui, né? Ela não é a única. 3 em cada 10 gaúchos consideram mudar de casa para fugir de eventos climáticos extremos, como enchentes, segundo uma pesquisa recente. As fortes chuvas de maio aumentaram a preocupação com emergência climática para 80% dos moradores. A Débora havia voltado para casa há menos de uma semana, mas com a cheia do rio, teve que sair outra vez. A gente ia arrumar tudo no lugar, tive que sair de novo, porque a água subiu de novo, bem rápido de novo. As prefeituras de municípios do estado têm até amanhã para cadastrar novas famílias para receberem o auxílio reconstrução, no valor de R$ 5.100. 179 municípios ainda não pediram o benefício dos moradores. Amanhã nós vamos analisar o montante de municípios que fizeram as solicitações e vamos analisar se, do ponto de vista objetivo, existem elementos que justifiquem a necessidade dessa prorrogação. Além da chuva, o frio já chegou ao Rio Grande do Sul. Vamos com Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quando é que outras regiões do país também vão ter temperaturas mais baixas? Amanhã, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Esse começo do inverno, com temperatura muito acima da média, será quebrado nesta semana com 2 entradas de massas de ar frio.
Atrás da frente fria, responsável pelos temporais sobre o sul do país no fim de semana, vem o ar polar, que promete derrubar os termômetros em grande parte do centro-sul do Brasil. Os efeitos desse frio serão mais sentidos no Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões de fronteira com o Uruguai, na Campanha Gaúcha e no sul do estado. Amanhã pode ocorrer a primeira geada do inverno. Municípios da região de Bagé amanhecem com temperaturas em torno dos 3 graus e sensação térmica abaixo de zero. E na quarta-feira, as temperaturas se mantêm baixas em todo o centro-sul do país. Cris, Celso. Até já, Lidy. O ministro da Defesa de Israel está nos Estados Unidos para se reunir com representantes do alto escalão do governo americano. O encontro mais esperado de Yoav Gallant era com o chefe da diplomacia americana. De acordo com o Departamento de Estado, Antony Blinken enfatizou a importância de planos robustos para o pós-guerra. A escalada da tensão na fronteira com o Líbano também estava entre os assuntos da conversa. Mais cedo, antes de se reunir com o diretor da CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, Gallant afirmou que está focado em resolver as poucas divergências com os americanos e libertar os reféns que ainda estão na faixa de Gaza. A viagem do ministro da Defesa daqui de Israel aos Estados Unidos acontece um dia após Benjamin Netanyahu ter anunciado que a fase mais intensa da guerra contra o Hamas estaria prestes a terminar. O primeiro-ministro israelense afirmou, no entanto, que as tropas do país vão manter as ações em Gaza até que o grupo terrorista seja destruído e voltou a defender uma administração civil do território conduzida por um grupo de países da região. Hoje, durante discurso no parlamento, Netanyahu disse que continua comprometido com o acordo de trégua apresentado pelos Estados Unidos e que o fato de Israel só aceitar encerrar a guerra com o fim do Hamas não invalida as negociações. Na linha de frente em Gaza, o chefe militar israelense disse hoje que está prestes a anunciar o fim do grupo terrorista Hamas na cidade de Rafah, no sul do território palestino. Um vídeo divulgado hoje mostra o sequestro de 3 israelenses em 7 de outubro do ano passado. Eles seguem em poder dos terroristas. Os familiares autorizaram a publicação para lembrar o mundo das vidas que estão em risco. Ainda nesta edição, criadores do Real se reúnem às vésperas do aniversário de 30 anos do Plano Econômico. Em São Paulo, o Conselho Regional de Medicina entra na justiça para que a Anvisa restrinja a venda de fenol. Passageira é presa por agressão e injúria racial em Minas Gerais depois de agredir e ofender funcionário de companhia aérea. A Rússia investiga os ataques que deixaram ao menos 20 mortos e mais de 40 feridos na região do Daguestão nesse fim de semana. Nenhum grupo reivindicou a autoria. Grupos armados atacaram igrejas ortodoxas, uma sinagoga e um posto policial neste domingo, no Daguestão. É uma região russa de maioria muçulmana, com histórico de diversos conflitos armados com extremistas islâmicos nos anos 2000. Na ação, houve confrontos com policiais. Ao menos 15 agentes morreram, além de civis. O Serviço Secreto Russo afirma que 5 criminosos também foram mortos. Os atentados acontecem 3 meses após o grupo terrorista Estado Islâmico invadir uma casa de shows em Moscou e atirar contra a plateia. 140 pessoas morreram. O Kremlin descarta a retomada da revolta islâmica na região, reprimida pelas tropas russas depois de anos de combates. O foco segue sendo a guerra contra a Ucrânia, que completou nesta segunda-feira 2 anos e 4 meses. Hoje, a Rússia acusou a Ucrânia de usar armamento americano num ataque à Península da Crimeia, região anexada pelas forças russas em 2014. O bombardeio com drones e mísseis foi contra a cidade de Sebastopol e deixou 6 mortos e mais de 100 feridos, incluindo crianças. O Kremlin fez ameaças aos Estados Unidos, dizendo que haverá retaliação. O governo americano afirmou que fornece armas para a Ucrânia se defender e isso inclui contra-ataques à Crimeia.
Mais de 70 milhões de brasileiros estão inadimplentes. E muitas pessoas acreditam que uma dívida perde a validade depois de 5 anos sem pagamento. Ora, é claro que não é bem assim. Vamos conversar com a Patrícia Lages? Pati, esse negócio é lenda, né? Pior que é, viu, Cris? Dívida só some quando a gente paga, tá? Boa noite para você. Oi, Celso, e boa noite para você de casa. Vamos entender o processo para eliminar essa lenda. Dívidas não prescrevem, ou seja, não deixam de existir até que sejam pagas. Esse período de 5 anos se refere ao prazo máximo de negativação do nome nas empresas de crédito. Passado esse tempo, mesmo que a dívida não tenha sido paga, o CPF do consumidor não aparece mais nessas empresas. Apesar disso, a dívida vai constar no registro do Banco Central e, quando houver uma consulta, o débito vai aparecer. E atenção, o prazo de negativação é para cada dívida inscrita. Por exemplo, se o nome do consumidor foi negativado em 2019, agora em 2024, esse débito não vai constar mais nas empresas de proteção ao crédito. Mas se houver outra dívida inscrita em 2022, o CPF vai continuar com restrição e só será limpo em 2027. Ô, Pati, então vamos lá. A pessoa está devendo, não pagou em dia. Quanto tempo depois o credor pode pedir que o CPF daquela pessoa fique negativo? Vamos ver, Cris. O Código de Defesa do Consumidor não estabelece um prazo mínimo. Logo, o credor pode pedir a negativação do CPF já no dia seguinte ao vencimento. Mas, na prática, as empresas costumam aguardar pelo menos 30 dias. O melhor é evitar dores de cabeça e aproveitar os mutirões limpa-nome, que oferecem bons descontos. Assim, você deixa o CPF em dia e fica fora do cadastro do Banco Central. Cris, Celso. Valeu, Pati. Obrigado, Patrícia. Ainda hoje, Fluminense demite Fernando Diniz e Cuca pede para sair do Atlético Paranaense. Polícia Federal apreende mais de 20 quilos de cocaína com passageiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. Secretário-Geral das Nações Unidas cobra a responsabilidade das empresas de tecnologia no combate à desinformação na internet. Depois da morte de um empresário no início do mês, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo recebeu 8 denúncias contra pessoas que realizaram procedimentos com fenol, mesmo sem ter capacitação. O Conselho entrou na Justiça para que apenas médicos e dentistas especializados tenham permissão para comprar o ácido. O Conselho Regional de Medicina recorreu à Justiça Federal para pedir que a Anvisa permita a venda de fenol apenas para médicos. A única exceção seriam os dentistas com especialização em harmonização orofacial. O pedido judicial faz um alerta sobre o risco à saúde em razão do uso incorreto da substância por profissionais não habilitados. Não é só o fenol. Tem uma série de procedimentos que são realizados por não médicos que são privativos da atuação médica, do médico. Na semana passada, o Jornal da Record teve acesso a um documento em que a Anvisa informa que, atualmente, não há nenhum produto registrado no país à base de fenol com indicação para peeling. A nossa equipe mostrou também a facilidade em se adquirir a substância que tem a venda fiscalizada pela Polícia Civil. Muita gente compra. A maioria dos procedimentos é usada, né? Em São Paulo, o empresário Henrique Chagas morreu depois de um peeling de fenol realizado por Natália de Freitas, que não tem nenhuma formação. Em Curitiba, uma mulher de 64 anos sofreu queimaduras graves ao fazer a aplicação como estudante de biomedicina. Ela se recupera em casa. Em Vitória, a polícia investiga a morte de uma mulher supostamente por causa da autoaplicação de fenol. O produto teria sido comprado pela internet. Neste ano, o CREMESP recebeu mais de 100 denúncias de procedimentos invasivos, restritos a médicos, realizados por pessoas não capacitadas. Desde a morte de Henrique,
8 foram queixas relacionadas ao peeling de fenol. E nós atuamos em defesa da sociedade com essa interface com o Ministério Público, Polícia, Judiciário, e fazemos o nosso papel. A Anvisa não respondeu aos nossos contatos. E uma droga devastadora que se transformou numa epidemia nos Estados Unidos também preocupa as autoridades brasileiras. O fentanil é um opioide potente que tem sido cada vez mais usado por aqui e já causou a internação de quase 2.000 pessoas no ano passado. Wellington já teve uma vida normal, mas acabou se afundando nas drogas depois de ter cólicas renais. Descobriu um remédio derivado da morfina que dava algo mais do que o alívio para as dores e se tornou dependente. No começo é uma adrenalina em tanto, depois começa a ter delírios. A gente deitado lá, tomando, vendo, começa a ver alucinações, ver coisas, viajar por algo que não existe. Hoje, aos 47 anos, desempregado, ele não tem nem casa, mas se orgulha de estar limpo. Afetou mesmo minha vida, mas graças a Deus estou aí. Se o medicamento à base de morfina já faz esse estrago, dá para imaginar o que acontece com quem usa fentanil, uma outra droga sintética criada como anestésico e analgésico, e que é 50 vezes mais potente do que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina. O fentanil é tão potente que uma dose de apenas 2 gramas, menos do que uma colher de chá, pode ser mortal. Nos Estados Unidos, o uso da droga virou epidemia. Em 2021, o país atingiu um recorde histórico de mortes por overdose. 70% das 106 mil pessoas que morreram usaram opioides sintéticos, na maioria fentanil. Aqui no Brasil, a Polícia Federal tem registros da presença da droga desde 2009, quando foram apreendidas 8 caixas de um medicamento à base de citrato de fentanila. A substância estava junto com 108 quilos de cocaína. De lá para cá, foram 50 apreensões da droga em ampolas e selos tipo LSD. Neste vídeo, um policial explica como é feita a mistura do fentanil na cocaína. Com a adição do fentanil, torna-se possível o uso de apenas 14% de cocaína pura, para aumentar o volume da droga e assim aumentar, consequentemente, a lucratividade do traficante. Este psiquiatra afirma que o Brasil ainda não enfrenta uma epidemia, mas o uso do fentanil já preocupa os médicos. Preocupa, primeiro pela facilidade que ele é traficado. Ele vem da China, normalmente, e vem de Mumbai. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado foram registradas quase 2.000 internações relacionadas ao uso de opioides no SUS, um aumento de mais de 15% em relação a 2022. Para aquelas pessoas que ainda não usaram, não usem. E aquelas que estão começando, faz de tudo para largar a mão. Faz de tudo para se afastar, procura uma ajuda. O governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência por causa dos incêndios florestais. Essa já é a 3ª semana de combate direto ao fogo na região do Pantanal. Às margens do rio Paraguai, um clarão na mata indica um novo incêndio. Vários focos de queimada surgem ao mesmo tempo no Pantanal, na área localizada em Mato Grosso do Sul. Um desafio para bombeiros e brigadistas que tentam controlar as chamas há 3 semanas. A BR-262, principal estrada de acesso ao Pantanal, está cercada pelo fogo e encoberta por fumaça. O município de Corumbá permanece no topo do ranking nacional de queimadas, com mais de 2.000 focos. Esse vídeo gravado na cidade durante o fim de semana mostra a extensão das queimadas. Enquanto acontecia uma festa junina, o fogo, ao fundo, avançava pela vegetação. A área do Pantanal, que já queimou neste ano, é equivalente a 4 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Hoje, o governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência ambiental por causa dos incêndios florestais. Em 2024, o Pantanal já registrou mais de 3.260 focos de queimadas. Ano passado, no mesmo período, foram só 146. Cada vez a natureza se apresenta de uma forma.
e a gente está contribuindo, pesquisando, planejando e executando algum modelo para que a gente consiga, no Pantanal, diminuir os impactos, principalmente com os grandes incêndios. Diante da dificuldade em controlar o fogo, o governo federal enviou reforço com aeronaves e brigadistas da Força Nacional. Teremos já um adicional de 50 brigadistas do IBAMA, 60 que virão da Força Nacional, além de termos também uma mobilização de mais brigadistas do IBAMA a partir da necessidade que tivermos de fazer essas contratações. A Lidiane está de volta para falar como é que fica o tempo para todo o Brasil. Aquele pôr do sol alaranjado aqui em São Paulo é bonito, mas traz um alerta. Lid, qual a relação dessa paisagem com o tempo seco? Eu explico, Cris. Sem registrar chuva há quase um mês, a concentração de poluentes na região metropolitana de São Paulo está bastante alta. Esse pôr do sol bem alaranjado é resultado da poluição com a incidência de raios solares. O acúmulo desses poluentes pode causar doenças respiratórias, cardiovasculares e até câncer. A chuva é uma das maneiras mais rápidas de limpar a atmosfera. E amanhã, o tempo muda no litoral paulista e também na Grande São Paulo. O avanço de uma frente fria forma nuvens de tempestade e deixa o mar agitado em Santos e em Ubatuba. Só amanhã pode chover quase metade do volume esperado para todo o mês de junho. Em São Paulo, chuva mais isolada. À tarde, as temperaturas despencam e os termômetros marcam entre 21 e 23 graus. Antes da chegada da frente fria, as temperaturas sobem. Foi exatamente o que aconteceu esta tarde no centro-sul do país. Conforme a frente fria avança, há um choque de temperaturas. O ar frio empurra o ar quente e forma nuvens carregadas. Pelas imagens de satélite, podemos ver que chove neste momento em todos os pontos coloridos. Amanhã segue chovendo sobre as mesmas regiões, com alerta de temporal sobre a região metropolitana de Curitiba e tempestade em Boa Vista e no Recife. Na Grande Área Clara, terça-feira ensolarada e com baixa umidade do ar. No giro de temperaturas, em Porto Alegre faz apenas 15 graus. No Rio de Janeiro, 27. Em Campo Grande, 32. Em Salvador, 28. E até 35 em Palmas e em Porto Velho. Vamos agora para o nosso momento de interatividade. Hora do Tempo Delivery. A primeira participação é do Sérgio, de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite para você. Amanhã tem alerta de temporal e ventanias. Chove a qualquer hora e faz apenas 14 graus. Na quarta e na quinta, o sol volta e os termômetros marcam entre 21 e 22 graus. Agora é a vez do Gilberto. A cidade é Ouro Preto, Minas Gerais. Olá, Gilberto. Mais uma semana quente e seca. Amanhã faz 27 graus, na quarta 24 e na quinta 26. Participe, peça previsão personalizada pelas redes sociais. Basta usar a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso, eu volto com vocês. Obrigada, Lidy. A seguir, passageira é presa por agressão e injúria racial em Minas Gerais, depois de ofender e partir para cima de funcionário de companhia aérea. E ainda, lanterna do Brasileirão, o Fluminense demite Fernando Diniz e Cuca pede para sair do Atlético Paranaense. Uma advogada foi presa no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte por agressão e injúria racial contra o funcionário de uma companhia aérea. As agressões foram registradas pelas câmeras do aeroporto em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Luana Ottoni de Paula avança contra o supervisor de uma companhia aérea. Um homem ainda tenta intervir. Depois das agressões, ela pega a bagagem e sai. A passageira tentava embarcar em um voo com destino a Natal, no Rio Grande do Norte, mas foi impedida de seguir viagem porque teria apresentado sinais de embriaguez. De acordo com a polícia, além de agressão contra o funcionário, ela também cometeu injúria racial. A advogada foi presa em flagrante em um restaurante no aeroporto e, antes de ser detida, ainda desacatou os policiais federais. Chamando-os de playboys, de babacas. Conduzindo a delegacia de plantão de Vespasiano, ela desacatou
um investigador de polícia do plantão, além de atrapalhar o trabalho dos policiais que ali estavam. Em nota, a companhia informou que a cliente foi orientada a desembarcar por comportamento inadequado e que vai tomar as medidas cabíveis. Nós não conseguimos contato com a defesa de Luana Ottoni. Recentemente, um passageiro que também estaria bêbado agrediu funcionários de uma companhia aérea em Guarulhos, em São Paulo. A Agência Nacional de Aviação Civil estuda endurecer as punições contra passageiros indisciplinados. Uma das propostas é a suspensão do direito de voar por 1 ano. A intenção nossa não é só punir o passageiro, é criar uma condição onde as pessoas pensem, 2, 3, 10 vezes antes de tomar uma ação dessa. Sabendo da penalidade administrativa, como é o caso de não poder voar, ele pensasse antes de fazer isso. Nos primeiros 5 meses do ano, cerca de 200 pessoas foram presas com drogas no maior aeroporto do país. De acordo com a Polícia Federal, quase todas as pessoas contam histórias fantasiosas, sem qualquer sentido. Uma fiscalização rápida pelo embarque internacional do aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, e Lesse, da Polícia Federal, dá o alerta. Uma brasileira de 24 anos é levada para o raio-x. O equipamento detecta uma espécie de cinta presa ao corpo dela. O teste com reagente químico confirma o que já era esperado. A mulher transportava 2 quilos e 800 gramas de cocaína. Tudo seguiria para a França. A droga, produzida na Bolívia, Colômbia e Peru, geralmente entra no Brasil por via terrestre e segue para a África e para a Europa, embarcada em navios ou aviões. De janeiro a maio deste ano, 197 pessoas foram presas pela Polícia Federal com drogas no aeroporto de Guarulhos. Desse total, 136 são brasileiros, que levavam um entorpecente em malas, dentro de calçados, junto ao corpo ou com cápsulas ingeridas. As mulas, como são chamadas essas pessoas que levam a droga no corpo ou na bagagem, são a peça mais frágil e fácil de se capturar na engrenagem do tráfico internacional de drogas. Tivemos um aumento grande de mulheres presas, mulheres jovens, algumas com filhos, Já tivemos casos também de grávidas praticando o tráfico internacional de drogas para o exterior. Embora a maior parte das mulas presas aqui no aeroporto seja brasileira, 3 estrangeiros foram flagrados neste fim de semana tentando embarcar cocaína para o exterior. Nenhum deles assumiu ter conhecimento sobre a droga transportada. Um sueco de 58 anos levava para a França mais de 5 quilos de cocaína escondidos em pacotes de roupa de cama. Ele alegou que veio ao Brasil receber uma herança de mais de 37 milhões de reais e, para isso, precisaria entregar a mala em Paris. Um homem da Letônia também viajava para a França com 9 quilos de cocaína na bagagem. Disse acreditar que levaria documentos referentes a transações em criptomoedas. E um americano que iria para o Catar carregava 3 quilos de cocaína no fundo falso da mochila. Ele afirmou que receberia um prêmio de mais de 50 milhões de reais oferecido pela Organização das Nações Unidas. A gente percebe que são histórias fantasiosas, mas a polícia tem o dever de verificar se essa versão ela pode realmente dar uma continuidade ou não. A ONU anunciou hoje os princípios que considera necessários para o combate à desinformação na internet. Em uma entrevista coletiva, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu para as empresas de tecnologia assumirem os danos que as redes sociais causam às pessoas e evitarem a disseminação de conteúdos falsos. A entidade apresentou um documento que lista recomendações para uma ação urgente, destinada a reduzir os impactos negativos causados pela propagação da desinformação. A ONU espera que os princípios sejam aplicados pelas plataformas digitais, meios de comunicação e governos. Desinformação e discurso de ódio estão alimentando preconceito e violência, afirmou Guterres. Are fueling prejudice and violence. Ele também defendeu que os anunciantes deixem de monetizar esses conteúdos. A ONU declarou que muitas operações humanitárias são afetadas por causa de notícias falsas. Uma pesquisa revelou que 80% das pessoas se sentem prejudicadas pela desinformação.
A entidade pediu ainda que as redes sociais reforcem as medidas de segurança para garantir a integridade da informação, principalmente durante campanhas eleitorais, como a que acontece aqui nos Estados Unidos. O documento pede ainda às empresas de tecnologia que rotulem claramente todos os conteúdos gerados ou mediados pela inteligência artificial. No dia 1º de julho, o real completa 30 anos. Parte da equipe que criou o plano econômico que conseguiu acabar com a hiperinflação se reuniu hoje em São Paulo. Lembranças de um momento decisivo para o país, nas palavras de quem participou da história. Foram 280 dias até o lançamento do real, da URV, e mais 120, os 4 meses, março, abril, maio e junho, até que a URV se transformasse no real. Foram 400 dias que mudaram o Brasil. Na Fundação Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, economistas que formaram a equipe do Plano Real se reuniram mais uma vez. Pouco antes, tiveram um encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que também recebeu a visita do presidente Lula. Em 1993 e 94, a equipe econômica criou e conduziu o programa que venceu a hiperinflação. Pércio Arida lembrou qual era o tamanho do desafio. Nós somos de uma trajetória de 12% de inflação, 20% de inflação, na verdade, em 1970, para 200% de inflação antes da redemocratização, para mais de 2.000% quando no ano anterior ao Plano Real. Para quem viveu naquela época, a remarcação diária de preços ficou na memória. Um tempo em que o dinheiro perdia valor rapidamente, derretia no bolso dos trabalhadores. Depois de 21 anos de ditadura, com a redemocratização, 2 governos tentaram controlar sem sucesso a inflação. 30 anos atrás, os brasileiros estavam traumatizados com o fracasso dos pacotes econômicos. O presidente era Itamar Franco, que havia assumido após o impeachment de Fernando Collor. Depois de 3 ministros da Fazenda ocuparem o cargo por pouco tempo, Itamar nomeou Fernando Henrique Cardoso para comandar a economia. A equipe reunida por FHC tinha uma certeza: era preciso fazer um plano diferente, sem medidas anunciadas como surpresas, sem sustos para a população. Ele, como político, tem um papel fundamental negociando com o Congresso, na explicação para a opinião pública, a ideia do plano estabelecido em fases e percorrer o país explicando daquilo que se trata. Assim começou um programa de corte de gastos no governo e foi anunciada a URV, uma unidade de valor corrigida diariamente pela inflação. Enquanto subiam em cruzeiros reais, os preços continuavam estáveis em URV, até que a URV, em julho de 94, se tornou o real, a nova moeda do país. Talvez o grande desafio era o diagnóstico da doença. É uma doença da moeda. 30 anos depois é ótimo poder olhar para trás com orgulho pelo que fizemos. A história de como o país venceu a hiperinflação é contada num documentário exclusivo, produzido pela equipe do Jornal da Record. Real, o plano que mudou o Brasil, tem 13 episódios e traz depoimentos inéditos sobre os bastidores da criação do real. O documentário estará disponível para os assinantes do Play Plus a partir do dia 1º de julho, data em que o lançamento da moeda completa 30 anos. A inflação é o pior dos impostos. Os preços estão altíssimos, a gente tira uma coisa, põe outra. Era um descontrole realmente muito grande. Você está falando de um plano que nunca tinha sido feito antes em lugar nenhum do mundo. Acho que a gente estava muito ansioso, né? Nós não sabíamos, né, como é que ia ser o dia seguinte. Nós corremos riscos, a maior parte das vezes faz certo que dá certo.
nunca contei essa história. Né? O documentário Real, o plano que mudou o Brasil, estará disponível para os assinantes do Play Plus a partir do dia 1º de julho. Começou hoje em Lisboa o seminário que discute a tributação e investimentos promovido pelo Fórum de Integração Brasil-Europa. A abertura oficial do evento foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O evento tem a participação de ex-ministros e parlamentares brasileiros. No primeiro dia, um dos assuntos debatidos foi o impacto das mudanças climáticas na economia mundial. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estima que 200 bilhões de dólares, equivalentes a R$ 1 trilhão, sejam perdidos anualmente por desastres ambientais. O seminário prossegue amanhã com a presença de ministros do governo e parlamentares. Futebol. Os técnicos Fernando Diniz e Cuca passaram a fazer parte da lista de desempregados. No Brasileirão deste ano, 7 treinadores já foram demitidos. A saída de Fernando Diniz já era um pedido dos torcedores do Fluminense, mas dividiu opiniões. O técnico é o único cara que não tem a culpa, entendeu? Faltando garra, né? Como tá, não dá. E ele insistindo nos erros, né? O time não rende. A derrota de 1-0 para o rival Flamengo no Maracanã foi o fim da linha para o técnico. O tricolor carioca nunca teve uma campanha tão ruim no Campeonato Brasileiro na história dos pontos corridos. O time está em último lugar, venceu apenas uma das 11 partidas que jogou até agora. Fernando Diniz no Fluminense foi de herói a vilão. O técnico deixa o clube em crise no Brasileirão, mas também deu à torcida, de um ano para cá, o Campeonato Carioca, o título inédito da Libertadores e ainda levou a Recopa Sul-Americana no começo da temporada. Neste domingo, ele ainda tentou justificar a queda de desempenho do time. Existiu um relaxamento que a gente tentou fazer de tudo para evitar, uma acomodação. Também teve mudança no comando do Atlético Paranaense. Cuca pediu demissão depois do empate em 1-1 com o Corinthians. Há quem diga até que ele já tem um acordo com outro clube, mas o técnico negou e, em tom de desabafo, deu sinais de desgaste. De repente, uma saída do treinador é melhor, cria um ânimo novo, um ambiente novo, para de tomar gol em cima da hora e sai o culpado das coisas. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série A Rainha da Pérsia. E logo depois de Gênesis, não perca o reality A Grande Conquista, com a dinâmica cara a cara e ao vivo. Você não pode perder. Ótima noite para você. Boa noite.